Então, sobre esse projeto, eu não sei, eu tinha muito uma ideia formada, né, meio que um objetivo que eu queria seguir e de repente tive que mudar tudo, né? Eu estava trabalhando com um produtor X. Então, para trabalhar com esse produtor X, eu montei um projeto inteirinho que seria baseado em violão e teclado. Na verdade, só violão. Depois eu pensei na possibilidade de colocar teclado, mas para as letras que eu tinha escrito, eu escrevi de forma que fosse para trabalhar só voz e violão, só isso, né? Eu estava até então trabalhando com Renaud, né? Rafael Renaud, que ele teve participação na produção de Radioativo e Love Me Better Parte 1 do EP Love Me Better. Inclusive é até legal falar sobre isso, que tem gente que vê o Love Me Better como um álbum. Love Me Better nunca foi um álbum, entende? Ele sempre foi um EP. Depois eu joguei algumas faixas instrumentais e tal, joguei uma coisa ou outra que fez parecer um álbum, né? Spotify, Deezer, iTunes e os outros passaram a vender o Love Me Better como um álbum por causa disso. Mas na verdade era para ser um IP, né? A mesma coisa, na verdade, desde o início era para ser Love Me Better Parte 1, Radioativo, What I Feel For You, Love Me Better Parte 2 e Feels Like Home, né? O cover de Feels Like Home, que só ficou disponível no YouTube, nas outras redes de streaming não apareceu. Mas Love Me Better foi um EP. Para mim foi muito estranho, para falar a verdade, porque foi o meu primeiro contato com o estúdio, né? Cantar, quem está acompanhando lá no canal os vídeos que eu falo sobre a minha carreira, eu já falei sobre a minha carreira na composição e na minha carreira na música. E segue isso, sabe? Tipo, eu tenho alguns anos de história. Eu comecei fazendo teatro musical, né? Na escola, no ensino fundamental. Eu me formei no ensino fundamental em 2007, para vocês terem noção. Então, faz muito tempo, muito tempo. E o Nude, inclusive, ele foi iniciado, o projeto do Nude foi iniciado como um IP, né? Um projeto para um IP, não era para ser um álbum. Porque até então era só um IP de voz e violão, só isso, tá trabalhando com o Renaud. Só que o Renaud tem a agenda dele, tem os compromissos dele, então acabou que chegou uma hora, tipo assim, putz, Scott, não vou conseguir trabalhar com você nesse álbum. E meu mundo caiu, porque é uma pessoa que eu confio, né? Tem esse lance de, tipo, confiar a minha música a alguém, é literalmente confiar a minha vida àquela pessoa, porque a minha música são os meus sentimentos. E aí eu me vi não sendo obrigado, mas tendo a necessidade de procurar um outro produtor, né? Eu até meio que peguei como fala? É um aplicativo / site que tem os instrumentos online, né? Para eu tentar fazer toda a parte instrumental online, e eu iria produzir inteiramente a parte instrumental, a composição e tudo, eu ia assinar tudo. Só que, infelizmente, eu não tenho, nessa parte instrumental eu não consigo
deixar grudado, sabe? Eu não consigo absorver completamente. Então acaba que eu basicamente me vi tendo que realmente procurar um outro produtor. Eu ainda pretendo tentar aprender a mexer nesse site, tem vários instrumentos lá. Eu comprei a versão premium para poder ter acesso a mais instrumentos, né? Mas para agora, como, sei lá, hoje é dia 10, 11 de julho, mais ou menos. O álbum está marcado para ser lançado em setembro, final de setembro. Então, cara, tá uma correria aí eu tenho que procurar um outro produtor, né? E eu fiquei muito estressado, eu fiquei muito desesperado de certa forma. E aí veio o aniversário da minha mãe, né? Eu fiquei sabendo sobre o Renault não produzir o nude na véspera do aniversário da minha mãe, basicamente. Na véspera? Não. Foi véspera do aniversário da minha mãe, praticamente. Então, na hora que eu fiquei sabendo, foi extremamente estressante, foi uma coisa extremamente corrida, né? E até esse determinado momento eu ainda estou procurando produtor, né? Mas a série está sendo gravada em julho, mas só começa a ser... Vocês só estão assistindo em setembro, provavelmente, né? Porque é quando está marcado, né? Porque é o mês do lançamento do álbum. Mas é isso, está sendo desesperador. E aí eu precisei parar para comemorar o aniversário da minha mãe. E é isso. E é isso. Tem todo esse lance de... Tem muitos sentimentos, muitas coisas, né? Esse primeiro episódio, inclusive, ele é legal justamente para poder conversar sobre isso. Ao longo dos episódios, eu vou destrinchar um pouco sobre a história de cada faixa, ou seja, vocês estão tendo basicamente um spoiler de tudo. Vocês vão ter, no final desse episódio, vai aparecer publicamente pela primeira vez o nome, quer dizer, não o nome, vocês já sabem que o nome do álbum é Nude, né? Porque eu já falei 10 bilhões de vezes, mas enfim. Mas vocês vão ver a capa como que tá, eu gostei bastante, foi eu que fiz, como todas as capas dos meus álbuns até agora, fui eu que criei, fui eu que editei e tal. No Love Me Better, a capa oficial do Love Me Better, que eu tô no mar e tudo mais, foi tirada no mesmo dia que essa foto do nude, né? As duas fotos foram tiradas no mesmo dia, só que o nude carrega muito mais coisa, porque ele tem muito efeito, ele tem muita imagem complementar, vamos dizer assim. Mas eu, sinceramente, eu espero que vocês gostem, né? Porque eu, compartilhando, é importante falar que quando eu mudei, quando eu me vi tendo que modificar o produtor, mudar de produtor, eu também eu me senti obrigado a mudar de história. Eu não mudei os nomes das músicas, eu só mudei as letras, eu só reescrevi, ou melhor dizendo, eu só escrevi uma nova versão da música, porque eu acho que a versão inicial era uma versão para eu trabalhar com Renault, porque era uma coisa muito pessoal e ia ser só voz e violão, ia ser só eu e o Renault e tal. E eu confio totalmente no Renault para produzir minhas músicas e tudo mais. Quem me acompanha lá no canal sabe que ele é amigo do meu irmão, do Pérez, mas infelizmente para esse projeto eu não vou conseguir trabalhar com ele e ele não vai conseguir trabalhar comigo, na verdade. Então eu decidi refazer ele inteiro, fazer uma nova versão.
E agora, no meio da procura dos produtores, né? Estou entrando em grupos de produtores, eu estou pesquisando na internet, eu preciso encontrar alguém que me faça sentir confortável, me sentir bem, me sentir seguro para compartilhar isso, né? Porque eu estou entregando a história da minha vida na mão dessa pessoa para ela me ajudar na produção. E é basicamente isso. É importante dizer que nós coproduzimos, porque eu passo todos os detalhes, eu só não sei tocar, mas eu mostro mais ou menos como que eu quero e tudo mais, e a gente vai desenvolvendo, falando, não, acrescenta isso, tira aquilo, e vai mexendo até chegar numa coisa que eu me sinta confortável, porque, quando eu escrevo uma música, eu já escrevo sentindo tudo, né? Então eu quero que de alguma forma tentar fazer com que as pessoas sintam o que eu estava sentindo quando eu escrevi aquela determinada letra, aquela determinada música, seja poesia, livro, qualquer coisa. E aí, no geral, é isso. E por que eu falei lá da capa? Eu era casado, eu me casei no final de 2019, novembro de 2019, dia 26 de novembro de 2019. E só que no ano passado, 2020, a gente acabou se separando depois de um ano casado, basicamente. E sei lá, foi muito tenso para mim, né? Foi muito tenso. Não é segredo para ninguém que em 2022, final de 2022, será lançado o álbum The Heart Healing Part 1, ou The Heart Healing Part 1, né? Porque se você tiver que ser americanizado, mas enfim, vai sair a primeira parte do The Heart Healing. E aí eu decidi lançar um EP, que é a SOP, que inclusive agora em 2021, no começo de 2021, foi lançada a música Tarley, que faz parte do IP SOP e faz parte do The Heart Healing Part 1. E só que, sei lá, eu me apaixonei, vamos dizer assim, que me apaixonei por um cara e aí eu escrevi a primeira versão do Nude, basicamente. Só que não foi pra frente, não foi pra frente, foi uma paixão meio que platônica, vamos dizer assim. Mas eu mantive o projeto, eu conversei com a minha psicóloga em terapia e tudo mais. Então, por isso que quando eu tive que trocar de produtor, eu vi que eu precisaria ter um novo produtor. Tinha coisas que não dava para eu compartilhar. Tinha coisas que não, sabe? Era uma coisa minha e do Vini. Então, eu já não estava mais vivendo aquilo, eu não estava mais vivendo aquela vibe, eu não estava, né? E eu queria lançar, né? Tanto é que foi o que eu falei, no começo do projeto, o Nude era para ser um IP, não era para ser um álbum. Ele seria um IP dividido em duas partes. A primeira parte com 4 faixas, a segunda parte com 4 faixas, ou seja, totalizando 8. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu me vi repensando em todo o projeto. Então, eu reescrevi as faixas com meus sentimentos atuais e tal. Para quem não sabe, provavelmente a maioria das pessoas não sabe, porque eu não externalizei, né? Atualmente eu estou conhecendo alguém. Atualmente, para mim, né? Provavelmente quando vocês assistirem esse primeiro episódio, se for da vontade de Deus, a gente vai estar namorando, vai estar no relacionamento, ou vai estar na mesma. Então eu não controlo o que acontece com a minha vida, né? Eu tento planejar, mas a vida é meio sacana às vezes, né? Aí foge do controle. Mas, brincadeiras à parte, é basicamente isso, sabe? É sobre isso, sobre revisitar sentimentos, porque
Quando eu me casei, eu nunca me imaginei separando, né? Eu sempre brinco que eu sou tipo princesinha da Disney. Eu entro no relacionamento, tipo assim, eu entro no relacionamento pensando em me relacionar, conhecer a pessoa, namorar, depois de um tempo noivar, depois casar, ter filhos, construir uma família, construir uma história, evoluir. E chegou uma hora que eu não estava vendo tudo isso, eu não estava vendo isso acontecendo. E aquilo foi extremamente tenso para mim, foi desesperador, porque eu sou uma pessoa que eu era super sonhador, eu era super expressivo, expansivo, e pá, e aí do nada acabou o casamento. Não foi uma escolha minha, mas eu aceitei porque é o melhor. Se É até ruim falar isso, até estranho falar isso, mas se alguém virar para mim e falar se eu deixei de amar o David porque a gente separou, não, não. Eu acredito que até o fim da minha vida eu vou amá-lo, mas hoje eu estou ressignificando esse amor, né? Antes eu era o amor de marido e marido, e agora eu estou tentando ressignificar um amor mais fraternal, sabe? Um amor de amigo, porque para mim no começo foi bem tenso, foi bem doloroso, porque né, putz, velho, 1 ano casado, foram longos dias dormindo do lado da pessoa, você indo dormir do lado dela, acordando do lado dela e beijando e vivendo amor e vivendo romance. De repente você vê tudo isso acabando, sendo destruído por causa do tempo. E não tem muita gente externa, gente que não acompanhou a história, que vira e fala, não, a culpa é dele, não, a culpa é sua. Puta, velho, perdão pela má palavra, mas não é culpa de ninguém, sabe? São as circunstâncias. A vida nos levou a isso, né? Nós vivemos o nosso relacionamento, nosso casamento, a quantidade de tempo que nos foi permitido pela vida viver. Nem tempo a mais, nem tempo a menos. Lá no futuro, pode ser que nós venhamos a continuar sendo amigos, né? Que é um desejo do meu coração. E tá ok, tá tudo bem. Pode ser que a vida vire e fale, olha, vocês não vão mais ficar perto um do outro, vocês nunca mais vão nem olhar para a cara um do outro, nunca mais vão nem falar um com o outro, e a gente nunca mais converse. Ou também a vida pode ser sacana demais e virar para quer saber? Eu acho que agora vocês vão ter mais uma chance como casal e a gente volte, entendeu? Eu não sei como vai ser minha vida hoje, eu não sei como é minha vida amanhã, e eu não posso falar nunca, porque eu já fui desse tipo, eu já falei, não, eu nunca, eu voltar com ele, nunca. Para que eu vou gastar meu tempo? Não deu certo da primeira vez, não vai dar certo da segunda. Deus não comete erros, Deus faz tudo certo, tudo acontecer na hora certa, no momento certo, da forma correta. Se nós nos separamos é porque era o melhor, foi uma decisão, foi uma conversa que tivemos e decidimos que seria o melhor, embora eu não quisesse aceitar, né? Deixando claro, desde o começo eu não queria aceitar. Parte de mim ainda sofre com isso, né? Ainda está trabalhando o aceitar que acabou. Mas aos poucos vai tudo se alinhando. E todo esse sentimento, todo esse pensamento eu trouxe para essa nova versão do Nude, né? O Nude álbum, não o Nude IP, que foi feito para o Vini, mas o Nude álbum é expansivo, é um álbum que vai falar sobre a morte de um ente querido, né? Falar sobre a pandemia, né? Sobre a grande quantidade de pessoas que nós perdemos com essa pandemia, porque para uma pessoa
Algumas pessoas perderam uma pessoa só, foi um pai, foi uma mãe, uma avó, um avô, um tio, uma tia, mas tem muita gente que perdeu muito mais. E eu me sinto tendo perdido mais de 500 mil de pessoas. Por quê? Por mais que eu não conheça essas pessoas que morreram, né, que partiram, eu sinto no meu coração cada perda, né? Cada vez que eu não assisto TV, mas cada vez que eu passo perto de algum lugar que tenha televisão, que esteja noticiando algo sobre, eu me sinto sufocado, eu me sinto mal, eu me sinto, sabe? Eu me sinto muito, muito mal. Mas eu quis trazer isso no Mood, né? Todos esses sentimentos, o fato de eu ainda sentir muita falta do David, de eu querer que, eu desejar muito que o nosso casamento não acabasse, que o nosso casamento seguisse firme, né? Porque, putz, eu amo o David, eu amei, eu amo e eu vou amar, né? A gente só vai ter, só estou trabalhando com a minha psicóloga e comigo mesmo para ressignificar todo esse amor, né? Hoje eu já não vejo, por agora eu já não vejo mais o David como uma pessoa que eu amo de forma romântica, mas de forma fraternal, assim como eu amo meus irmãos, assim como eu amo a minha melhor amiga, as minhas melhores amigas, meus melhores amigos, né? Assim como eu amo o meu avô, né? Os meus pais biológicos, meus pais adotivos. E é uma pessoa que eu amo e que eu quero muito, muito, muito que tenha muito sucesso em todos os projetos, que tenha sucesso em tudo que se propor a fazer, porque ele merece tudo de bom, tudo de melhor que essa vida pode trazer. Inclusive o Love Me Better, o álbum, o IP Love Me Better, né? Se eu falar álbum é por causa que, como ele está sendo vendido, está sendo divulgado como álbum, então vou falar álbum e tal, mas álbum, IP, tanto faz. Mas o Love Me Better, ele foi um projeto que foi pensado assim, com o momento que eu estava vivendo com o David, o que eu estava vivendo na minha vida pessoal, com familiares, amigos, meu casamento. Teve um momento ali do meu casamento que não estava tão legal, e aí foi quando eu escrevi Radioativo, né? Então ali tem muita coisa, né? Teve quando o moço preto faleceu, quer dizer, as pessoas pretas faleceram, começou o Black Lives Matter, e aí na Love Me Better Part 1 eu acrescentei sobre isso, sobre eu acreditar que vidas pretas importam em todos os momentos, em cada segundo vivente, vidas pretas importam. As pessoas precisam entender isso. Vidas pretas importam sempre, não só quando trend topics nas redes sociais, não é só quando tá na modinha, Black Lives Matter, e tal. De que adianta você chegar na internet e falar Black Lives Matter? Aí você vai e tem um ato racista na rua, você olha de lado porque a pessoa é preta, você distrata a pessoa porque ela é preta. Não adianta nada, se é para ficar bonitinho nas redes sociais, me desculpa, mas é hipocrisia, é idiotice, é babaquice, né? Minha mãe é preta, a minha avó é preta, minha família por parte da minha avó materna são pretos, são tipo negões de 2 metros, que inclusive tem um pouquinho de raiva porque queria eu ser preto, bonito e alto como eles, porque são lindos. Meus primos, meus tios são muito lindos mesmo. Então é isso, sabe? Eu sou um branquelo azedo que não aceita racismo, não importa se a pessoa é preta, parda, rosa, verde, azul, arco-íris, independente da cor, independente da religião, independente da identidade sexual, da identidade de gênero, todo ser humano deve ser respeitado. E foi isso que eu trouxe um pouquinho em uma das músicas do Love Me Better,
e que eu estou tentando trazer de forma um pouquinho mais leve no nude. E eu espero que vocês gostem, né? Ao longo dos episódios eu vou destrinchar, cada episódio eu vou falar sobre uma faixa, e aí a gente vai vendo como que vai acontecendo, porque como eu falei, eu não tenho controle da minha vida. Eu literalmente não tenho controle da minha vida, então a gente torce para que dê tudo certo. E... bom, sejam bem-vindos ao Mestrada Nude. Um beijo, eu vejo vocês no próximo episódio.